hoje viemos falar sobre as pessoas más que entraram na nossa vida durante o processo da compra da nossa casa e do cano que levamos. Quando a gente decidiu comprar a casa, a gente olhou em várias regiões, nos setores mais próximos onde a gente morava, pela internet, Facebook, OLX, até que a gente encontrou esse corretor que nos apresentou algumas casas, a gente foi até a imobiliária, ele mostrou algumas casas que se encaixavam nos nossos padrões, a gente falou quanto que a gente podia dar de entrada, quanto que a gente podia pagar na parcela e tudo mais. Então ele mostrou uma casa pra gente, a gente logo de cara gostou. Nós estávamos assim, desesperados pela casa própria, sabe? E aí ele levou a gente lá, a gente visitou a casa e tudo. Ok, vamos fechar contrato. Fechamos. Falamos, não, a gente quer ficar com essa casa e qual que é o próximo passo agora? Ele insistiu bastante pra gente fazer um contrato de compra e venda. O que seria esse contrato? Nesse contrato falaria que nós não íamos procurar outra casa para comprar e a construtora não ia vender a casa para outra pessoa. Aí ele inicialmente insistiu bastante. Aí a gente falou, não, então vamos fazer o contrato. Mas ele pediu 5 mil de sinal para assinar esse contrato. Esse sinal seria abatido na entrada. Mas a gente falou, 5 mil estava fora dentro da nossa realidade e a gente ia procurar outra casa, não tínhamos condições. Aí ele falou pra gente esperar, que ele ia conversar com a construtora para poder abaixar esse valor. No outro dia ele entrou em contato com a gente e disse que abaixou de 5 mil para 1.500. De 1.500 já era mais dentro da nossa realidade. Só que a gente também não tinha no momento. A gente pediu um prazo para ele deu esse prazo pra gente, mas ficou assim, cobrando da gente para assinar logo esse contrato. A gente não tinha esse dinheiro, até porque foi muito tudo de supetão, assim. A gente decidiu comprar a casa, a gente não estava preparado ainda. E essa casa que ele nos mostrou, a gente tinha um carro na época. Essa casa que ele nos mostrou era muito longe pra gente poder vender o carro e dar ele como entrada. Não seria assim, impossível. Eu trabalho assim e a casa era bem longe, sabe? Bem totalmente ao contrário. Então não tinha nem condição. E até além de ônibus para ir pro serviço era um pouco contramão, então a gente até arrumaria os 5 mil para você vender seu carro, mas se vender seu carro a gente não ia poder trabalhar, não ia poder se locomover para no setor. Então falamos para ele que estava fora da nossa realidade. Até que ele abaixou para 1.500. Aí a gente conseguiu pegar esse dinheiro emprestado e passamos para ele. A gente passou o dinheiro para ele e ele nos deu o contrato assinado pela construtora, pelo dono da imobiliária e por ele como testemunha. Aí assinamos o contrato e ficamos com a cópia para cada um. A gente achou estranho porque o dono da imobiliária assinou o contrato e não ele assinou como testemunha. Mas não precisamos mais a fundo. A gente estava muito empolgado em comprar a casa. Até porque ele sempre se denominou como corretor. A gente nunca passou pela cabeça que seria ou não. Então, nosso processo ia durar cerca de 4 meses. Passam uns 20 dias, a gente pagou a vistoria. Ele tinha já nos alertado sobre que a gente teria que pagar essa vistoria nesse prazo. Foi tudo certo. Passou os 20 dias, ele entrou em contato, a vistoria vai ser tal dia. A gente já tinha programado para estar com dinheiro. A gente depositou o dinheiro na conta dele. Ele não deu a opção de pagar também o boleto da vistoria, mas ele falou, não, se você depositar, eu mesmo faço isso tudo, que vocês trabalham, não vai ter tempo. A gente não depositou na conta dele o valor da vistoria, que é de R$ 750. Passou uns 2 meses após a gente ter assinado o contrato, a gente levou um amigo nosso lá na casa para mostrar para ele onde era a região e tudo. E para nossa surpresa, a casa já estava vendida. Já tinha uma moradora lá e ela não conhecia a gente. Ela, por coincidência, ela estava chegando bem na hora que a gente chegou lá também. Aí a gente conversou com ela, ela também foi enganada por eles, mas de outra forma. Ela mostrou as conversas no WhatsApp e tudo, a gente contando essa história pra ela, falou que tinha um contrato. Ela falou, ficou de cara também, não acreditou, ficou espantada, mas falou, não, o cara, a imobiliária realmente, pelo que fizeram comigo e que estão fazendo com vocês agora, não tem credibilidade nenhuma, não são pessoas honestas. Eles alegaram para ela que nós, os antigos compradores, havíamos desistido da compra.
E nisso ela teria que dar o valor da entrada para eles devolverem o dinheiro pra gente. Mas nada disso foi nos comunicado, não devolveram nosso dinheiro, que no caso já estava em 2.250, né, o valor. E venderam pra ela, não falaram nada e ficou por isso mesmo. Se a gente não tivesse passado lá na porta e visse mesmo com os próprios olhos, a gente ia terminar o período lá que a gente estava arrumando nossa documentação e só no final a gente teria descoberto. E a gente não tinha desistido da compra, igual ele informou pra ela. Até então pra gente tava correndo tudo bem. De primeira a gente ficou com muita raiva e queria ligar, mandar mensagem, xingar eles e tudo, mas mantemos a calma, conversamos com o advogado, pegamos algumas orientações do que podíamos fazer. Afinal a gente tinha contrato, conversa no WhatsApp, recibo, tudo guardadinho. Aí esperamos uns 2 dias e conversamos com a construtora, conseguimos o número dela, conversamos com ela, entramos em contato, falamos da situação, ela também contou outra versão, nas palavras dela ela também foi meio que enganada pela imobiliária. Ela estava a par da nossa situação, mas de outra forma, não uma história verdadeira. Então, depois disso, tentamos entrar em contato com a imobiliária, com o corretor, para a gente pegar nosso dinheiro de volta, Sem briga, sem sem nada. A gente nada, não só queria resolver. nada. A gente só queria o nosso dinheiro de volta, o que era nosso de direito. Até porque a gente já tinha passado muito trauma, foi muito, vamos dizer assim, Desgastante. desgastante isso tudo. A gente sonhou com aquela casa, mesmo não sendo uma casa tão boa, mas a gente queria muito a nossa casa própria. E a gente ficou muito triste, desistimos. Eu falei, não, não quero, que eu prefiro morar de aluguel, porque a gente estava aí nesse processo durante muito tempo e pessoas desonestas entraram no nosso caminho e fizeram isso, sabe? E a gente desiste, eu mesmo desisti. Eu falei, não, não quero mais. E aí o Sérgio pegou e falou, não, vamos desistir, vamos continuar, vamos persistir. Talvez isso aconteceu porque tem uma coisa melhor lá na frente. Mas realmente, assim, pra quem já passou por isso, sabe, que a gente fica muito Desanimado. desanimado e desconfiante de todo mundo, sabe? A gente arrumou outro corretor mais pra frente, que era o corretor dessa casa aqui. Eu fiquei meio com o pé atrás, mesmo sendo indicação. É muito ruim, mas foi por um bem maior. Aconteceu isso, é aquele ditado, há males que vem para o bem, né? A gente cometeu 3 erros, por falta de informação e experiência. O primeiro erro foi passar dinheiro para corretor e imobiliária. Isso não deve acontecer de forma alguma. O dinheiro nem chega na mão da construtora, fica na mão deles mesmo e não, de forma alguma, isso é uma boa ideia, passar dinheiro para corretor e imobiliária. Tanto que a gente tentou resolver com ela, a gente falou, ó, como eles são seus corretores, devolve o nosso dinheiro e na próxima venda você abate esse valor deles, porque eles falaram que não tinham condição de devolver na hora. Ela falou, Luana, eu não posso fazer isso porque eu não vi nem a cor desse dinheiro. Vocês deram pra ele, não foi pra mim. Esse foi o nosso primeiro erro, que foi depositar na conta deles, passar diretamente pra eles. O nosso segundo erro é não conhecer a construtora. A gente tinha um contrato assinado dela, Por passamos ela, dinheiro que era para ir para ela, mas a gente não conhecia ela, não tinha nem o número dela. Eles não passaram contato nenhum dela pra gente. quem passou foi a nova dona da casa, da nossa casa. Ela falou, não, conversa diretamente com a proprietária, com a dona, com a construtora, que ela vai resolver isso pra vocês. Ela mesma nos passou. Por eles nunca tinham nos passado, porque eles sempre falaram que ela estava pressionando para vender a casa, tudo e tudo e tudo, mas na verdade sempre eram eles. E o nosso terceiro erro foi não ter pedido o Cresce do corretor, que a gente conversou desde o início, porque o dono da imobiliária mesmo também, até então a gente não conhecia. A gente só tinha conversado com esse funcionário, que era o corretor, mas na verdade no final a gente foi ver, ele nem Cresce tinha, tava lá só de enxerido mesmo na imobiliária. A gente tentou receber deles de todas as formas, demos prazos para eles, mas mesmo assim eles não nos passaram dinheiro. Sempre falavam que não tinha condições. Então nossa última escolha foi entrar na justiça. Hoje o processo está correndo lá. O dinheiro não é tanto, é 2.250, mas é nosso.
e a gente foi enganado, roubado praticamente. Então a gente decidiu ir para a justiça não para apenas receber o dinheiro, mas para ele pagar com juros e todo o rigor da lei possível e para que mais nenhuma pessoa seja enganada por eles. Então, pessoal, para vocês que estão aí no processo de financiamento de casa, fiquem espertos quanto a isso. Se corretor pedir sinal, pedir que faça um contrato de compra e venda, se vocês não conhecerem a procedência da imobiliária, não façam, porque a gente foi no desespero de comprar nossa casa e a gente se lascou. Então, tomem cuidado, de preferência procure uma imobiliária com indicação, porque a gente foi pesquisar, aqui no nosso estado mesmo é o que mais acontece. Então, tomem cuidado e é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí embaixo. Um beijo.